Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Nacional. O Presidente da República, Filipe Nyusi, manteve na tarde deste domingo um encontro com o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, no qual abordaram os próximos passos a seguir no diálogo para o alcance da paz efetiva no país. O encontro teve lugar na Serra da Gorongosa, onde o líder da Renamo se encontra. Num comunicado distribuído no final da tarde deste domingo pelo Gabinete de Imprensa da Presidência da República, esta dá a conhecer que o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e o Presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, reuniram-se em Gorongosa. Segundo o mesmo comunicado que temos vindo a citar, os dois líderes discutiram e acordaram sobre os próximos passos no processo da paz, que esperam que seja concluído até finais do ano. A Presidência da República dá ainda a conhecer que Nyusi e Dhlakama acordaram que iriam manter o seu diálogo e acompanhar de perto o trabalho das duas comissões, visando um novo encontro em breve para preparar os passos finais. Este é o primeiro encontro entre Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama desde que iniciou a trégua sem prazo, anunciada no fim de maio e que pôs fim às hostilidades entre as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e os homens armados da Renamo. A 25 de junho último, o presidente moçambicano anunciou a retirada das Forças de Defesa e Segurança de 9 posições que ocupavam na Serra da Gorongosa no âmbito dos confrontos com o braço armado da Renamo. Refira-se que as duas partes estão a preparar propostas dos instrumentos legais relativos à descentralização administrativa, depois de ter sido acordada a trégua e a agenda que os grupos de trabalho que negociam a paz definitiva. Mais um passo rumo à paz em Moçambique foi hoje dado entre o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, que mantiveram um encontro na Serra da Gorongosa. O governo precisa de $1.000 milhões para a construção de mais de 100.000 habitações nos próximos 2 anos. No encerramento do terceiro Conselho Coordenador do Ministério das Obras Públicas e Habitação, o ministro deste pelour, Carlos Boneto, disse que uma das grandes apostas do governo neste quinquênio a nível deste setor era a construção de 35.000 habitações para as camadas desfavorecidas. No entanto, esta meta, de acordo com Boneto, está longe de ser cumprida. Nós, na massificação, dentro daquilo que é o programa quinquenal do governo, nós propunhamos a 35.000 habitações, que praticamente neste momento estamos a meio. Quando nós falamos destes números, não é só os investimentos do Estado, mas estamos a falar de tudo aquilo que são as habitações, que era do setor privado e também de particulares que contribuem nesta área da habitação. Este programa massivo é que nós queremos trazer aquilo que é a habitação social para atingir as camadas de baixa renda no país. Então, o que nós queremos e pretendemos fazer nos próximos 12 anos é construirmos acima de 100.000 habitações, no sentido de prover esta habitação que falta. Mas não só, é preciso nós irmos buscar recursos, que estamos a falar em cerca de $1.000 milhões, mas também vamos trabalhar com instituições financeiras para que as pessoas possam facilmente conseguir ter acesso a estas casas. Refira-se que a habitação para as camadas desfavorecidas tornou-se uma grande aposta do atual governo, cujo mandato termina daqui a 2 anos. Esta semana que está a findar foi a primeira do Censo Geral da População e Habitação 2017, marcada por boicotes perpetrados pelos licenciadores de alguns bairros da cidade de Maputo devido à falta de pagamento dos subsídios de alimentação e transporte. Vamos ver como é que foi esta primeira semana do Recenseamento Geral da População e Habitação que decorre no país. O Recenseamento Geral da População e Habitação 2017 começou com o Presidente da República, Filipe Nyusi, que recenseou no Palácio Presidencial da Ponta Vermelha no dia 1 de agosto corrente, dia em que o processo arrancou. Irmãos, nossos filhos, que vão, da forma muito sacrificada, percorrer o território a recensear em todas as casas, em todas as famílias. Vamos fornecer a informação necessária. Isso vai ajudar não só para o planeamento de diversas atividades, mas também para termos a consciência exatamente dos investimentos que estão feitos para um povo moçambicano, dirige-se a quem e a que objetos. Isso não é um ato meramente político, como se pode pensar, é uma necessidade. Tem um espaço, tem o seu terreno,
onde reside, como reside, então facilita para, de fato, mais uma vez tornar-se um moçambicano completo. Depois do presidente, outras figuras da arena política nacional passaram pelo mesmo processo, tal como são os exemplos da presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, do vice-presidente da Assembleia da República, Yunus Ahmad, e do antigo presidente Joaquim Chissano, que também aproveitaram a ocasião para falar da importância do censo na definição de políticas públicas para o desenvolvimento do país. Quando eu estive no governo, as nossas estatísticas estavam fracas, não sabíamos muito bem, passávamos muito tempo sem sabermos muito bem dos dados estatísticos da nossa economia, mas que era um pouco difícil fazer um planeamento correto, mas que esse recenseamento vai ajudar a fazer esse planeamento correto. Também vamos medir o estado de pobreza, qual é o esforço que é preciso fazer para combater a pobreza, qual é o nível de pobreza absoluta, não absoluta, problema da habitação, a nossa agricultura, para que direção vai, etc. Portanto, todos os moçambicanos deviam fornecer, quanto mais dados fornecerem, mais se chegará a uma visão mais certeira, mais correta, mais objetiva de que nós todos precisamos. Portanto, todos devemos ir colaborar com os órgãos de recenseamento. Este ato é muito importante porque, só sabendo quantos somos, é possível planificar com mais exatidão, as ações tendentes a levar a cabo o processo de desenvolvimento da melhor forma possível, mas também é possível verificar quais são as continuidades que existem em cada local e, deste modo, também facilitar a planificação de ações para ultrapassar os desafios existentes. Porém, quando tudo corria de acordo com o desejado, vieram as paralisações e boicotes em alguns bairros da cidade de Maputo que marcaram a primeira semana do processo. As mesmas verificaram-se com mais gravidade nos distritos municipais de Campo Fumo e Camavota, na cidade de Maputo. Os recenseadores, formadores locais e controladores reivindicavam o subsídio de transporte e de alimentação que lhes teria sido prometido antes do início do processo. A nível do bairro da Machaquene B, os licenciadores só se fizeram ao terreno no dia 3 do mês corrente, por volta das 10 horas, depois de terem recebido o valor de 1.297 medicais cada um, correspondente à primeira parcela do salário. 30%. Aqui, Machaquene, não foram entregues porque boicotaram. Outros bairros, se vocês forem percorrer a cidade, onde verificar que já receberam e estão a trabalhar. Aqueles que entenderam qual é que era a filosofia do pagamento, não tem problema. O processo que estamos a fazer agora é de fazer perceber que é assim como funciona aqui o mecanismo. Portanto, não é entregar todo o valor antes dele trabalhar. E com este boicote não vai comprometer aquilo que são os prazos, bem como o processo? Como é que está a situação? Nós acreditamos que não vai comprometer, porque as pessoas boicotaram sim, mas não foi todo o dia. Mesmo ontem recebemos dados dos processos contínuos, né? Digamos, diariamente nós temos tido informação de qual é o progresso diário da atividade. Então, tivemos mais de 70% de progresso das atividades do que estava previsto. Sim, sim. Reagindo à paralisação, o chefe do Departamento de Finanças, Melissa Moate, disse que o boicote deveu-se à falta de informação clara sobre os valores a serem pagos aos licenciadores, bem como a forma em que estes seriam pagos. Para resolver por completo esta paralisação, o presidente do Instituto Nacional de Estatística, Rosário Fernandes, manteve um encontro com os protagonistas da greve.
Durante a reunião, Rosário Fernandes anunciou a criação de uma nova comissão censitária da cidade de Maputo, chefiada por Cirilo Tembe, e suspendeu temporariamente Melissa Moate, que estava à frente do Departamento de Finanças a nível da cidade de Maputo, sem justificação clara, mas suspeita-se que a suspensão esteja ligada à paralisação registrada nos dias 2 e 3 de agosto. A sede, a Direção de Administração e Finanças já tinha descentralizado essa parcela de dinheiro para essa finalidade. Fizemos a conferência e propôs-se que de facto era isso. Era legítimo que a cidade fizesse as devidas compensações. Então a legitimidade está cumprida. Em suma, a realização do Censo Geral da População e Habitação durante a primeira semana foi marcada por paralisações, o que coloca em causa a sua eficácia. Refira-se que esta situação culminou com a suspensão do diretor de finanças ao nível da cidade de Maputo, Melissa Moate. O recenseamento geral da população vai prosseguir na próxima semana e deverá ainda registrar milhares e milhares de cidadãos moçambicanos que ainda não foram abrangidos por este processo. Para já, podemos então apelar para que todos colaborem com este processo de recenseamento geral da população. Vamos agora a notícias internacionais. Numa cerimónia marcada por muito simbolismo, o Japão relembrou o lançamento da bomba de Hiroshima, que ocorreu há 72 anos. Nunca mais, as palavras que ecoam há 72 anos de Hiroshima. O Japão assinala o 72º aniversário do lançamento da bomba atómica sobre a cidade nipónica durante a Segunda Guerra Mundial. Este ano, os apelos de paz são renovados com um caráter mais urgente devido à tensão com a Coreia do Norte. Aqui na cidade de Hiroshima, eu renovo a minha promessa de fazer tudo ao meu alcance para um mundo livre do nuclear e sob uma paz eterna. Eu também rezo pelas vítimas da bomba A e as famílias enlutadas, aquelas que aqui estão, e também os cidadãos de Hiroshima. As cerimónias decorreram no Parque da Paz, perto do epicentro da devastadora explosão atómica, e começou com 1 minuto de silêncio por volta das 8h15, o momento do impacto da bomba apelidada de Little Boy, largada pelo B-29 Enola Gay. 3 dias depois da bomba em Hiroshima, que causou 140 mil mortos, os Estados Unidos lançaram a 9 de agosto de 1945 uma segunda bomba atómica sobre Nagasaki. Foi a capitulação do Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial. Na cidade brasileira do Rio de Janeiro, 2 pessoas morreram, 3 foram detidas e 15 mandados de prisão foram cumpridos na operação policial e militar de combate à criminalidade. Pelo menos 2 pessoas morreram, 3 foram detidas e 15 mandados de prisão foram cumpridos na operação policial e militar de combate à criminalidade conduzida este sábado no Rio de Janeiro. Cerca de 5.000 efetivos terão sido mobilizados e criado postos de controlo rodoviário em locais problemáticos dos subúrbios da cidade. A polícia, apoiada pelo Exército, entrou na favela conhecida por Complexo do Lins e noutros setores importantes em termos de criminalidade e tráfico de drogas. 2 pessoas terão morrido. O combate ao roubo de mercadoria vendida no mercado negro foi outro dos objetivos das autoridades. Conhece já a seguir a cotação das principais moedas transacionadas no mercado nacional, dólar, euro e rand, e nós voltamos já após um brevíssimo intervalo. Até já.
Estamos de volta ao Jornal Nacional e vamos às outras notícias que marcam a atualidade. O Ferroviário de Maputo venceu este domingo o seu homónimo de Nampula por 3-1 em partida a contar para os quartos de final da Taça de Moçambique. No primeiro jogo, realizado na chamada Capital do Norte, a equipa de Arnaldo Savato havia vencido por 1-0. O Val de Flângue recebeu este domingo o jogo da segunda mão da eliminatória referente aos quartos de final entre o Ferroviário de Maputo e o Ferroviário de Nampula. Os locomotivas de Nampula vinham com uma vantagem mínima de 1-0 conseguida na Capital do Norte. Com a derrota na primeira mão, cabia aos locomotivas de Lucas Barrarijo entrarem no retângulo de jogo com o objetivo de virar o resultado a seu favor. Logo no minuto 2, o Ferroviário de Maputo inaugurou o ativo, com o golo a ser apontado por Mário, que concluiu da melhor forma uma excelente jogada de Diogo, empatando deste modo a eliminatória. Os comandados de Barrarijo, aos 4 minutos, marcaram o segundo, por intermédio de Luís, de cabeça, que correspondeu a um cruzamento vindo do lado direito de Xinjoc, virando a eliminatória. Depois desta entrada em falso dos nampulenses, eles reencontraram-se e organizaram o seu jogo. Como consequência de um bom momento, aos 25 minutos, reduziram para 2-1. Amadou foi o autor do gol, colocando-se o Ferroviário de Nampula novamente em vantagem na eliminatória. Foi com este 2-1 que as duas equipas recolheram ao intervalo. No reatamento da partida, viu-se um cai-cai de Ferroviário de Nampula que pretendia assegurar a vantagem mínima que lhes era favorável. Aos 85 minutos, num remate de Diogo, este fez o terceiro gol dos locomotivas da capital, um tento que ditou a qualificação do Ferroviário de Maputo para as meias finais, onde terá pela frente o Costa de Sol. Vitória do Ferroviário de Maputo, que permite a qualificação para as meias finais desta competição. No final, Arnaldo Savato, treinador do Ferroviário de Nampula, disse que a sua equipa começou mal o jogo e assume a responsabilidade do mau desempenho dos locomotivas da Capital do Norte. Carlos Baúto, treinador adjunto do Ferroviário de Maputo, disse que os jogadores da sua equipa tiveram paciência suficiente e o golo que a equipa procurava apareceu no momento certo. Uma eliminatória que nós trazíamos vantagem de casa e praticamente entregamos o jogo ao adversário logo no início. Uma entrada muito má, os primeiros 10 minutos péssimos, jogadores completamente a dormir, ninguém no meio campo, nem na defesa, nem guarda-redes e 2 golos de oferta. Lá, logicamente, elevaram o estado de espírito da equipa do Ferroviário de Maputo. Conseguimos depois sacudir um pouco esse endormecimento em que estávamos. Chegamos ao golo que nos daria ainda naquele momento também vantagem na eliminatória e atingimos o intervalo a dominar também claramente o jogo. Esta segunda parte tentámos controlar o resultado que nos era favorável, mas um bom golo do Diogo, um grande golo, não há dúvida, em qualquer parte do mundo. E nós agora mesmo no fim, no último lance, temos a oportunidade de novo de ficar em vantagem na eliminatória e não conseguimos. Então, resta-nos dar os parabéns ao Ferroviário de Maputo. Para nós uma época que está a ser frustrante, não estamos bem no campeonato, tínhamos alguma esperança nesta competição e não conseguimos. Logicamente que tenho a responsabilidade, terei que falar agora com a direção do clube. A responsabilidade é minha e a época não está a ser boa. Para mim é muito frustrante em querer dar o melhor pelo clube e não estarmos a conseguir. Resta-nos claramente acabar o campeonato com alguma dignidade. E o que é que vai dizer a direção, Mister? Bom, é a conversa que tenho que falar com o presidente do clube, é uma nova direção, tenho que pensar no futuro também. Se o presidente achar que vale a pena, de momento, colocar outra pessoa a trabalhar, será por decisão dele, não é? Eu não estou a abandonar o barco de forma alguma, estarei com toda a vontade de ajudar o Ferroviário de Nampula até ao fim, mas também tenho que saber que tenho que assumir a responsabilidade dos resultados que não foram aquilo que eu queria e, logicamente, nem a direção nem os adeptos também querem. Desportivamente temos que reconhecer que campeão só vai ser o vencedor da taça também, assim todo mundo, mas a época não foi boa, estou triste por isso. Sem dúvida nenhuma, acabou sendo uma vitória sofrida. É verdade que entramos bem no jogo, conseguimos praticamente até os 10 minutos a vencermos por 2-0. O resultado é esse que já nos levava praticamente a outra fase. Numa jogada inofensiva praticamente permitimos com que o Ferroviário de Nampula chegasse ao golo que praticamente ia anular tudo. Mesmo assim, na segunda parte tivemos que chamar a atenção dos jogadores para que tivessem um bocadinho calmo e que tenhamos mais 45 minutos para resolver a eliminatória. E
penso eu que os jogadores tiveram calma suficiente, tiveram paciência suficiente e conseguiram praticamente marcar o golo que nos leva à outra fase. Penso que o objetivo foi alcançado e há que parabenizar praticamente a calma e a frieza e o esforço que esses jogadores empreenderam nesses 90 minutos. E agora o atletismo mundial. O norte-americano Justin Gatlin estragou a festa de Usain Bolt nos mundiais de atletismo em Londres. O jamaicano, conhecido como o Homem Relâmpago, despediu-se este sábado dos 100 metros sem o tão desejado quarto ouro. O terceiro na corrida, Bolt sai de cena com a medalha de bronze. Final mais aguardada do Campeonato do Mundo em Atletismo, que decorre desde sexta-feira em Londres, na Inglaterra, pois o Usain Bolt faz nesta prova a sua despedida das pistas, depois de vários anos em que foi o rei da velocidade. A expectativa para o Usain Bolt era muito grande em conquistar a sua última medalha de ouro, mas o jamaicano não contava com adversários tão difíceis. O tricampeão olímpico na prova dos 100 metros rasos foi superado pelo norte-americano Justin Gatlin, que cravou 9 segundos 92 centésimos. Em segundo ficou Christian Coleman com o tempo de 9 segundos 94 centésimos e Bolt ficou apenas em terceiro com 9 segundos 95 centésimos. Bolt procurava o seu quarto ouro na competição, que venceu nos 100 metros em todas as edições do Mundial desde 2009, menos em 2011 em Daegu, quando foi desclassificado por uma falsa partida. Mas desta vez não foi possível. A lenda fica eternizada na história do atletismo, com o seu tradicional gesto, um raio. O vencedor, que já cumpriu suspensão de 4 anos por doping, repetiu o seu título conquistado em 2005, mas fez questão de se ajoelhar perante Usain Bolt no final da corrida. Após o abraço, Bolt partiu para pegar a bandeira que já está sempre esperada por ele, junto de onde ficam os fotógrafos, depois da reta de chegada, e começou a sua volta olímpica. Ele sabe bem como fazer isso. Mas a carreira de Bolt ainda não terminou. Não necessariamente. Ele não se inscreveu para os 200 metros do Mundial, nem treinou para esta prova na temporada, mas deverá correr os 4 por 100 metros com a estafeta da Jamaica no domingo. Assim foi a despedida de Usain Bolt dos 100 metros no Mundial que está a decorrer em Londres. Os 100 metros foram ganhos por Justin Gatlin. Vamos ao atletismo aqui em Maputo para dizer que decorreu sábado e domingo no Parque dos Continuadores o campeonato da cidade em séniores masculinos e femininos. Em masculino, a prova dos 10.000 metros foi ganha por Nelson Magaia, atleta do Ferroviário das Malotas. O Parque dos Continuadores, em Maputo, é palco desde esta tarde do Campeonato do Atletismo em séniores masculinos e femininos. A prova vai comportar 2 jornadas. Nos 10.000 metros em masculinos, a prova esteve reservada ao atleta dos Locomotivas das Maotas, que deixou para trás Bento Gervásio do Majeje, que acabou classificando em segundo lugar. No fim da corrida, Nelson Magaia, dos Locomotivas, era um atleta visivelmente feliz e diz que esta vitória é fruto de um grande trabalho e orientação do seu treinador. O sentimento é de muita alegria, muito treino, muito sacrifício. Sim. Qual é o segredo? O segredo é muito treino, obedecer às leis do treinador, passar a dormir cedo, não ter muitas brincadeiras. Sim. Quais são os objetivos pessoais nesta prova? Os objetivos pessoais eram de alcançar os meus mínimos anteriores dos 30,15 que fiz em 2008. Nos 4 por 100 em estafeta, os militares venceram a prova. Falando em representação da equipa do Macheche, Salvador Chitonzo diz que o objetivo é passar o recorde que ostentam e conquistar o campeonato. O segredo é trabalho. É trabalho, mas acredito que na nossa equipe, além do trabalho, há talento. Há talento, sim. Quais são os objetivos da vossa equipe nesta prova? Nessa prova é conquistar o campeonato da cidade em séniores. Não tem alguma meta para passar além de conquistar a prova em si? Não querem bater alguns recordes? O recorde também foi um dos objetivos. Ainda não sabemos qual é o resultado, aí vamos saber depois para saber. O recorde também era o objetivo que nós queríamos.
Em séniores femininos, as alvinegras venceram a prova dos 4 por 100 em estafeta. Silva Panguana, uma das atletas do desportivo em representação da equipa, no fim da corrida disse que a prova foi boa, mas cansativa. Foi boa, um pouco cansativa, mas foi boa, deu para correr. Como é que olha para estas provas perante a participação dos outros atletas, tendo em conta que está à beira do campeonato nacional? Bem, para mim o campeonato de hoje, ou melhor, esse campeonato começando com o dia 2, que é o primeiro dia, não foi nada bom para mim. Falo mais do que aconteceu nos 100 metros. A partida dos 100 metros não foi, para mim aquilo não foi partida. E então eu não vou dizer que esse campeonato está a correr bem. Para mim começou mal. Só espero que termine bem, mas começou mal. Como é que vê a participação dos outros atletas neste campeonato? Eu acho que tá tudo bem, né? Até agora são poucos que se queixaram, todo mundo queixou-se mais por causa da partida, a pistola falha. Eu acho que está tudo bem, tirando o que aconteceu, está tudo bem. Participam neste campeonato o Ferroviário de Maputo, o Macheche, o Ferroviário das Maotas, Desportivo de Maputo, o P e o Núcleo de Bagamoyo. Já lá vão os tempos em que o atletismo aqui na capital do país tinha outra pujança. Mas o bom, pelo menos, é que há provas. A Faculdade de Educação Física da Universidade Pedagógica acolheu o Campeonato Interno de Ginástica Acrobática em jeito de preparação das provas internacionais, nomeadamente o Campeonato da Zona 6, em dezembro, próximo a ter lugar na Namíbia, e a prova acrobática a ter lugar em 2018 em Portugal. A equipa de ginástica acrobática Mosfaia participa no campeonato interno de tumbling e trampolim em jeito de preparação para as provas internacionais, nomeadamente o campeonato da Zona 6 e de acrobática, a ter lugar em dezembro próximo na Namíbia e em março de 2018 em Portugal, respectivamente. Durante o campeonato interno, desfilaram a classe atletas com idades compreendidas entre os 5 e os 19 anos de idade. O técnico José Manhissa acredita que os atletas nacionais estão preparados para trazer medalhas para o país, ainda que as condições de treino não estejam no estágio desejado. Por enquanto, o nosso objetivo primário é preparar os miúdos para o campeonato africano chamado Zona 6, que este ano, em dezembro, vai ser em Namíbia, e aproveitar a preparar os mesmos para o Mundial daqui a 5 anos e para os Jogos Olímpicos, visto que é uma modalidade, as duas modalidades estão sendo competidas hoje, que é o tumbling e o trampolim, são as duas modalidades olímpicas. No ano 2015 já fomos e conseguimos trazer 14 medalhas e acreditamos que se nós conseguirmos participar em Namíbia este ano, podemos subir ao pódio. Pode não ser ocupar todos os lugares, mas um dos lugares do pódio podemos arrancar. O nosso material aqui já está um pouco danificado, mas acreditamos que para quem nos vê, para quem vai se sentir tocado com esta missão, vão nos apoiar e cada vez mais vamos proporcionar melhores condições para os nossos ginastas. Os ginastas também reconhecem as dificuldades, mas como treinador estão confiantes de que vão trazer medalhas para o país. Estaremos prontos para trazer medalhas para Moçambique, uma vez que nós já estamos a superar, apesar de não termos um equipamento e um ginásio bem estruturado, mas nós conseguimos superar e conseguimos fazer coisas que nós não acreditávamos que pudéssemos fazer um dia. Sim, vou conseguir, eu nunca saí sem medalha, mas foi um bom campeonato. Deu para superar minhas expectativas, uma vez que eu tinha parado de treinar por um tempo. Eu acho que nós temos qualidade para fazer medalhas para Moçambique, porque nós estamos a aperfeiçoar as nossas capacidades e eu acho que nós vamos chegar lá. Esta é a 7ª edição do Campeonato de Ginástica Acrobática a nível interno da Mosfaia, que contou com um público considerável, grandemente constituído pelos encarregados de educação e outros atletas. E com esta peça sobre a ginástica acrobática, marcamos ponto final a esta edição do Jornal Nacional. Antes, fica a saber como é que foi a apresentação de Neymar Júnior no Paris Saint-Germain.
foi com uma sala repleta de jornalistas dos 4 cantos do mundo que o Paris Saint-Germain apresentou esta sexta-feira o jogador de futebol mais caro do mundo. Depois de ter deixado uma declaração de amor ao Barcelona e de amizade e gratidão a Lionel Messi, Neymar reiterou o porquê de ter contrariado o pai e aceitado o novo desafio. O brasileiro quer ajudar a escrever a história de um clube com potencial, garante, para ser o melhor do mundo. E senti que era o momento de partir, senti que era o momento de buscar novos ares, de buscar um desafio diferente. Não que ali não tinha desafio, tinha, mas eu queria algo diferente, queria algo novo. E sim, falei com os jogadores brasileiros que estavam aqui, super empolgados, super felizes, e são meus amigos também. E eu creio que eu já estou me sentindo em casa. Nunca fui movido a dinheiro, nunca foi a primeira coisa que eu sempre pensei. A primeira coisa que eu penso é a minha felicidade, juntamente com a felicidade da minha família. E eu estou muito feliz, e eu sempre sigo o meu coração, independente do dinheiro. Se fosse por isso, eu estaria em outros lugares. Não é porque eu não estava me sentindo incomodado lá por protagonismo. Isso eu nunca busquei na minha vida. O novo número 10 do PSG diz-se pronto a jogar e a estreia pode acontecer já este sábado na recepção ao Amiens, na primeira jornada da Liga Francesa. Antes do pontapé de saída, o show Neymar terá a apresentação aos adeptos. Apresentação de Neymar aos adeptos do PSG. Nós marcamos ponto final ao Jornal Nacional. Boa noite e até amanhã.